aquela nova cidadania que começou a se formar. Aí se encontra um cara que carrega a verdade com ele, que é honesto, que é sincero, que é corajoso, né? E aí, com 7 segundos de televisão, a gente ganha a eleição. Eu comecei a caminhar do lado do Bolsonaro no projeto de chegar à presidência, dele chegar à presidência, em maio de 2017. Né? Então, por quê? Eu o conhecia desde 2004. E eu vou te explicar aqui o que eu disse para o senador Agripino, na época, que era o presidente do meu partido, né, onde eu renunciei à Secretaria-Geral, e disse a ele que ia apoiar o Bolsonaro. Eu disse, mas por que tu vai apoiar o Bolsonaro? Né? Eu disse, por uma razão bem objetiva, eu quero um cara que seja honesto, um cara que não minta para mim e que seja verdadeiro. E eu sabia que ele era tudo isso, eu tive a honra de ser líder dele em 2007, ele pegou aquela transição do PFL para os Democratas, né? E eu liderei ele na Câmara, naquele período. Ali a nossa amizade se fortaleceu. Eu tinha certeza de que ali tinha um caminho. Eu estava cansado daquilo que eu tinha visto aqui em Brasília. E graças a Deus, deu tudo certo. E bom, o preço que nós pagamos hoje é o preço de ter um governo que não se constituiu com a total independência dos ministros, na montagem das suas equipes, que não praticou tudo aquilo que a gente não queria. Nós estamos no 17º mês de governo, com um governo sem nenhum caso de corrupção, e vai continuar assim. O ano passado nós botamos a casa em ordem, a gente reduziu níveis hierárquicos, a gente diminuiu o número de ministérios, a gente fez a reforma da Previdência. Imagina agora o Covid sem reforma da Previdência, né? A gente terminou o ano com a redução do déficit primário, né? Nós também, no PPI, que eu tive a responsabilidade de coordenar, junto com o auxílio de outros ministros, claro, nós trouxemos para o Brasil, o ano passado, mais de 500 bilhões de investimentos, que já estão gerando emprego hoje, sem ter royalty nem imposto computado nesse valor, né? Apenas pelos leilões que nós fizemos, os investimentos que adviram daí, de infraestrutura principalmente. E bom, o Brasil é um país hoje que enfrenta com equilíbrio a enfermidade e tem um presidente que rompeu com tudo aquilo que os brasileiros desejavam que fosse rompidos. Agora, claro, o preço disso é uma mídia que foi aparelhada pelo lado ideológico, pelo outro lado, que viveu sempre às custas do Estado, isso acabou, o presidente cortou. Por outro lado, a gente tem um momento de adaptação dos outros poderes, né, a essa nova realidade, e faz parte desse processo disruptivo a gente ter as dificuldades que a gente enfrenta hoje. E claro que a gente não agrada ao velho esquema, né? Isso é verdade. Aproveitando que o senhor tocou aí na questão dos outros poderes, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que os poderes não têm conversado bem entre si. O senhor foi considerado entre os 100 parlamentares mais influentes aí dentro do parlamento. Como que o senhor vê que poderia ajudar o executivo nesse sentido a ter menos desgaste com outros poderes, principalmente com o Congresso? Bom, na verdade, eu acho que esse processo já vem acontecendo de amadurecimento dessa relação e do entendimento que o que tinha no passado não volta mais. E com Bolsonaro não volta de jeito nenhum, né? Mas a sociedade brasileira também não quer mais. A sociedade brasileira também não aceita mais. Então isso passa a ser, nesse momento, eu até diria que o parlamento brasileiro entende isso, aceita isso e começa a conviver com isso, com essa nova realidade. Claro, o tensionamento entre poder executivo e poder legislativo é da natureza do processo, né? A tripartição de poderes, né? O check and balance, né? O peso e contrapeso, como a gente quiser dizer, passa por momentos de mais tensão, de mais proximidade, de mais distanciamento, né? É que o preço para ter a paz, no passado, absoluta, um laguinho que não tem onda nenhuma, não tem nem larola, né? Que é a onda do laguinho. Nem a marolinha também. Muito menos a marola, era levar o nosso dinheiro, né? Através da corrupção, é isso? É duro assim, triste assim e verdadeiro assim. E agora não tem mais. Então, bom, teve que haver um processo de adaptação? Teve. E esse processo precisa de tempo para que essas coisas se sedimentem, para que as pessoas se adaptem. E eu olho hoje para a relação entre o poder executivo e o poder legislativo e eu vejo esse amadurecimento. Claro, tem lá os extremos, A, B ou C, eu não vou citar ninguém aqui, mas isso é da natureza do processo.
E, pô, a gente não pode mudar 30, 40 anos, né, de boca torta, com o cachimbo torto, em 1 ano e 4, 5 meses. É humanamente impossível. E também não adianta dar um Google aí que não tem manual para fazer isso. A gente foi fazendo, né? E foi dando a força do exemplo, usando a verdade, né? E aos pouquinhos isso está sedimentando. E isso vai também, vamos dizer assim, atuar positivamente nos outros poderes, no Poder Judiciário também. Eu acredito nisso. E o que eu vi, por exemplo, o que o Brasil viu, né? No dia 22, né? Que saiu aquele vídeo, que o Bolsonaro e tal. O que o povo viu? Um presidente apaixonado pelo seu povo, usando toda a força do seu coração, usando toda a sua energia para tentar transformar o Brasil. É isso que a gente viu. E aquelas chamadas de atenção deles são frequentes, pedindo para que a coisa flua? Claro. Ou foi uma situação assim muito circunstancial daquele momento ali? Sempre. Ele está sempre dizendo, nós temos essa chance, nós não podemos essa chance, Deus nos deu essa chance. A gente tem um compromisso com os brasileiros e brasileiras, a gente tem que honrar isso. Nós temos que servir o nosso país, nós temos que mudar o Brasil, nós não podemos perder essa oportunidade. Todas as reuniões ele lembra isso. Ministro Onyx, eu tenho uma pergunta, né, que é uma dúvida minha, talvez seja de alguns brasileiros também. Eu percebo que muitos governadores e prefeitos aproveitaram que o povo está em dificuldade financeira agora, mas nem tanto por conta do auxílio, né, emergencial, e continuam mantendo essa situação de lockdown, apesar de já estarem aparecendo estudos também, mostrando que isso é completamente ineficiente quando não traz outros tipos de problemas. Eu li uma matéria agora na manhã falando que há uma previsão ou uma conversa de uma possível quarta parcela. Será que essa situação não comprometeria ainda mais essa situação com relação a esses governantes, junto à situação do governo federal, que há bastante tempo já fala pela reabertura? Na realidade, né, o ideal seria que nós nunca tivéssemos feito um trabalho de fechamento desordenado conforme aconteceu. Como é que fica a percepção do senhor diante dessa situação toda? Bom, o presidente Bolsonaro, desde o início, né, sempre teve uma posição muito equilibrada e apanhou muito por isso. Né? O que ele sempre dizia? Ele não só dizia, como praticou. Ele deu tudo, eu sou testemunho. Ele deu todas as condições financeiras, recursos para que a saúde no Brasil, o Ministério da Saúde, pudesse atender da melhor maneira possível os brasileiros. Isso foi o tempo todo. Depois, ele dizia assim, nós temos que ter equilíbrio. Por quê? Porque a fome, a miséria e o desemprego, elas matam mais na América Latina do que qualquer epidemia. Se alguém tem alguma dúvida, é só ir pesquisar os últimos 20 anos. E se ficar com alguma dúvida, olha para a Venezuela. Né? Então, o presidente sempre usou isso. E eu sempre defendi o presidente dizendo o seguinte, o que ele está fazendo? Ele está olhando como líder de todos. Então, bom, vamos proteger os idosos. Nós aqui enviamos para os municípios brasileiros 2 bilhões e 200 milhões. Para fazer o quê? Para atender o Sistema Único de Assistência Social, com recursos como nunca chegaram nessa quantidade em tão pouco tempo. Foram 2 parcelas que englobou 3 meses de financiamento cada uma em início de maio, outra agora foi no início de junho, o dinheiro já foi, é fundo a fundo. Nós criamos um outro programa que se soma, que foi de compra de EPIs, né, para a proteção do Exército do Bem, que eu chamo, né, os soldados do bem da assistência social. São 200 mil homens e mulheres que se dedicam a cuidar das pessoas que mais precisam. Alimentação, graças a Deus, com o trabalho conjugado entre o Ministério da Saúde e a gente aqui, nós não tivemos nenhum caso, a exemplo de outros países, onde as instituições de longa permanência, os asilos, foram devastados pelo coronavírus, graças a Deus. E as orações de todos, isso não aconteceu no Brasil, né? Nós também acolhemos moradores de rua, quer dizer, então o presidente deu as condições para a saúde, deu as condições para a assistência social, montou essa gigantesca rede de proteção. Agora, o que ele pediu para os prefeitos e para os governadores? Equilíbrio, bom senso. Nós tivemos aí 3, 4 mil municípios que foram fechados 40, 60 dias. O caso de Covid mais perto estava a 1.000 quilômetros da cidade. Sim. Para quê? Minas aconteceu isso perto da gente. Por quê? Essa é a pergunta. Para quê e por quê? Né? Eu sei que é difícil, eu reconheço que é difícil. A gente é gestor aqui federal, todo dia tem uma dificuldade, é complicado, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que tentar, esse é o ônus de ser o gestor federal, tem que dar resposta. Né? E tem humildade para reconhecer, olha, errei aqui, falhei acolá, mas estamos tentando acertar ali. Agora o prefeito e o governador também tem que fazer a mesma coisa, pelo menos na minha visão.
né? Não faz sentido. Tem municípios que nunca tiveram caso de Covid e estão fechados até hoje. A pergunta é para quê? Né? E aí, quando a gente vai ver o auxílio emergencial, essas 64 milhões de pessoas, nós temos hoje, aqui, 25 milhões de invisíveis. São as pessoas que nunca tiveram no cadastro único, são as pessoas que nunca tiveram no Bolsa Família, então nenhum governo nunca enxergou eles. Mas agora, através do aplicativo, nós encontramos. Hoje eles estão bancarizados, eles têm conta em banco, a gente sabe a composição familiar, no que as pessoas trabalham. Nós já estamos aqui estudando com as nossas equipes, né? Amanhã, inclusive, tem uma discussão sobre isso. Como é que nós vamos fazer quando terminar o auxílio emergencial? Nós vamos levar essa próxima parcela aí para o presidente decidir como é que a gente vai dar condição para que essas pessoas possam prosseguir, né? E melhorar a sua qualidade de vida, já que agora a gente conhece elas e elas estão bancarizadas. Então, realmente, a gente tem que cobrar dos nossos prefeitos que eles tenham equilíbrio, porque não dá para matar emprego, né? Matar oportunidade, matar as empresas, porque aí a gente está destruindo um outro lado que também é importante. Então, a busca do equilíbrio com bom senso, volto a dizer, com técnica, é o melhor caminho. Tem mais uma pergunta, Nath? A gente também aqui estamos encerrando. Obrigado. Gente, quero agradecer a vocês, agradecer ao ministro Onyx Lorenzoni por essa oportunidade. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui de Brasília para vocês, tá bom? Não se esqueça, repliquem as pautas positivas. Deixe os memes para a galera da esquerda, porque enquanto eles falam mal da gente, o nosso bonde continua passando. Tchau! Tchauzinho.